Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e PH Nielsen com as peças pretas. I4. C5. Cavalo F3. D6. Bispo B5 cheque. Bispo D7. Bispo captura em D7 cheque. Dama captura em D7. C4. Cavalo F6. Cavalo C3. G6. D4. C. Captura em D4. Cavalo captura em D4. Bispo G7. H3. Roque curto. Roque curto. Torre C8. B3. D5. E. Captura em D5. Cavalo captura em D5. Cavalo captura em D5. I6. Bispo H6. E. Captura em D5. Bispo captura em G7. Rei captura em G7. C. Captura em D5. Dama captura em D5. Cavalo F3. Torre D8. Dama captura em D5. Torre captura em D5. Torre de F, D1. Torre captura em D1 cheque. Torre captura em D1. Cavalo C6. Torre D7. B6. Cavalo G5. Cavalo I5. Torre C7. H6. Cavalo I4. G5. G3. Rei G6. Rei G2. F5. Cavalo D2. H5. Cavalo F3. Rei F6. Cavalo captura em I5. Rei captura em I5. Torre H7. Rei F6. B4. H4. G. Captura em H4. G. Captura em H4. Torre captura em H4. Torre G8 cheque. Rei F3. Torre C8. A4. Torre C3 cheque. Rei G2. Torre A3. B5. Rei G5. Torre C4. F4. Torre D4. Rei F5. Torre D5 cheque. Rei I4. Torre G5. Torre captura em A4. H4. F3 cheque. Rei G3. Torre A1. Torre G4 cheque. Rei F5. Torre F4 cheque. Rei G6. Torre B4. Rei H5. Rei captura em F3. A6. B. Captura em A6. Torre captura em A6. Rei G3. Torre A3 cheque. F3. Torre A1. Torre B5 cheque. Rei H6. Torre captura em B6 cheque. Rei H5. Torre B5 cheque. Rei H6. Rei G4. Torre G1 cheque. Rei F5. Torre A1. F4. Torre A2. Torre 5. Torre A1. Rei F6. Torre A4. A avaliação passou a ser de 3.6. Esse foi um erro grave. O melhor lance era a torre H1. F5. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era a torre 6. Torre captura em H4. Torre 1. Rei H5. A avaliação passou a ser de 4.5. Esse foi um erro grave. O melhor lance era a torre H3. Torre 8. Torre A4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era a torre F4. Torre H8 cheque. Rei G4. Rei G6.
Torre A5. F6. A vantagem aumentou para 8.3, esse foi um bom lance. Torre G5 cheque. A vantagem aumentou para 7.7, esse foi um bom lance. Rei F7. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era Rei H7. Torre A5. A avaliação passou a ser de 6.6, esse lance foi um erro, o melhor lance era Rei F4. Torre H1. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era Rei G7. Rei G5. A avaliação passou a ser de 9.8, esse foi um erro grave, o melhor lance era Rei F4. Rei G7. Esse lance devolve parte da vantagem, o melhor lance era Rei G7. Torre A7 cheque. F7. Vitória das brancas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.